O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo aquilo que ele possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedinhas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se, mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados do meu coração, olha, hoje, filhos, nós estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum. Muitas bênçãos. Eu participei hoje também do encontro arquidiocesano do apostolado da oração. Quem estava lá no Ceará hoje? Olha aí, os servos, né? Quem estava trabalhando, a equipe de serviço. Mas tinha quase 4.000 pessoas lá hoje, no encontro do apostolado da oração. Uma bênção muito grande. Hoje nós acolhemos aqui na igreja também os catequistas da catequese de adultos, que hoje vão receber a cruz, daqui a pouquinho. E a palavra de hoje, filhos estimados, fala para a gente da urgência, da necessidade e dos benefícios do perdão. O Senhor nos ensina a perdoar. Vamos lembrar que no domingo passado, quando a gente encerrava aqui o cerco de Jericó, quem participou do cerco de Jericó, ao menos uma noite? Olha que graça, muita gente, que bênção. Domingo passado era o encerramento do cerco de Jericó. E a liturgia era Jesus ensinando a correção fraterna. E o texto do Evangelho dizia assim: se o teu irmão pecar contra ti, chama-o à parte e corrige-o. Se o teu irmão pecar contra ti. E hoje, a liturgia ensina a gente a perdoar. Só que é tão interessante a liturgia, filhos, a riqueza desses 2000 anos de cristianismo, que a gente pode começar essa reflexão com a segunda leitura, que é um texto da carta que São Paulo escreve aos Romanos no capítulo 14. Porque Paulo fala assim, ó: Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo.
Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morramos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Vamos dizer isso com o padre que vocês mais amam no mundo? Vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Pertencemos ao Senhor. É importante a gente saber disso, sabe por quê? Porque a gente deixa de lado essas coisas de achar que nós temos que ser servidos o tempo todo. Nós estamos aqui para servir. É importante a gente saber disso, porque daí a gente desencuca com aquelas coisas. Será que eu sou do demônio? Será que eu sou do capeta? Será que o encardido mora em mim? Não, quem mora em mim é Deus. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou um filho de Deus. Eu sou obra de Deus, criatura de Deus. Vivo ou morto, eu estou para servir. O próprio Cristo veio a este mundo não para ser servido, mas para servir. Então, filhos, os filhos que Deus me deu não são meus, são de Deus. Ele me deu e a hora que Ele quiser, Ele vai levar de volta. A minha esposa não é minha, é de Deus. O meu esposo não é meu. Os meus pais não são meus. A árvore que Deus criou não faz sombra para ela mesma. A sombra da árvore é para que outros se deleitem, né? Um diazão quente como hoje, né? Deitar numa árvorezinha, numa rede, beber uma aguinha de coco, uma Eisenbach. Não contava com a minha astúcia? A árvore não faz sombra para si mesma, ela faz sombra para os outros. O sol que brilha, como brilhou hoje forte, não brilha para si próprio, brilha para nós todos. A chuva que cai não cai sobre ela, cai sobre todos nós. Então, tudo que Deus cria, Ele não cria para que sirva a si. Cada criatura não é para servir-se a si, é para servir ao próximo. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue compreender um pouquinho melhor o que toda a liturgia de hoje quer dizer, e que é um dos grandes sinais do cristianismo. E aí, nós, do ocidente do planeta, fomos muito formados nessa moral cristã. Então, entre nós, os ocidentais, é mais comum essa questão de perdoar, inclusive, os inimigos. Olha o que diz a primeira leitura, livro do Eclesiástico, um livro do Antigo Testamento. Existe o livro do Eclesiastes e o livro do Eclesiástico. Este é o Eclesiástico. E diz assim no capítulo 27, o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Rancor e raiva, segundo a palavra de Deus, são coisas detestáveis. Não é para ninguém levantar a mão, é só para pensar. Você já sentiu rancor, raiva? Já deu raiva? Aquela raivinha de ranger os dentes. O rancor e a raiva são coisas detestáveis, e até o pecador tenta dominar esses sentimentos tão primários. Quem se vingar, encontrará a vingança do Senhor. Você já pensou em se vingar de alguém que te machucou, te fez mal? Olha, quem se vingar, a palavra diz, vai encontrar a vingança do Senhor. Não é para ninguém nutrir no coração desejo, sentimento ou intenção de vingança. É para colocar no coração e na misericórdia de Deus. Porque quem se vinga, encontra a vingança do Senhor. Olha, perdoa a injustiça cometida pelo teu próximo, para que quando orares o teu pecado seja perdoado. Também, mais uma vez, não é para ninguém levantar a mão. Mas quem tem algum próximo que já fez uma injustiça contra si? Quem já foi prejudicado pela injustiça de algum próximo? A palavra diz, perdoa a injustiça que o teu próximo cometeu contra ti. Perdoa, para que quando você orar, o teu pecado seja perdoado. Isso aqui é Eclesiástico, séculos antes de Jesus Cristo. Jesus vai nos ensinar a orar séculos depois desse texto aqui. E quando Jesus ensina a gente a rezar, as palavras do Pai Nosso, Ele diz, Pai, perdoai-nos as nossas faltas. De que jeito?
assim como nós perdoamos. Veja como confirma o texto do Antigo Testamento, que diz: perdoa a ofensa do teu próximo, para que quando você orar, os teus pecados sejam perdoados. Então, quando a gente consegue perdoar o próximo, e quando a gente repete essa oração, Pai, perdoa do jeito que eu perdoo, então Ele vai olhar que a gente perdoou a ofensa do nosso próximo, vai derramar sobre nós a graça da sua compaixão e misericórdia. A palavra do Senhor, ela vai trazendo para a gente essa graça, quando ela diz assim, ó: se você não tem compaixão do teu semelhante, como pode pedir o perdão dos seus pecados? E fez-se silêncio. Se você não tem compaixão do teu semelhante, como pode pedir o perdão do teu pecado? Se você guarda raiva contra um irmãozinho seu, como pode pedir cura para Deus? Não é o padre Sedemir que está dizendo, é palavra, é escritura sagrada. Se a gente não tem compaixão do outro, como que a gente pode pedir? A missa começou, filhos, tem o quê? 20 minutinhos. Qual foi uma das primeiras coisas que a gente fez no comecinho da missa? Pedimos perdão. Quando você pede perdão para Deus, o que você acha que Deus faz? Hein? Perdoa. Se você está arrependido e pede perdão, Ele perdoa. O pecado confessado é perdoado. Se tiver arrependimento, propósito. O Senhor só não pode perdoar o pecado escondido, mas o pecado esquecido, inclusive, o esquecido, o acusado, aquele que a gente tem propósito, arrependimento, é perdoado. Só quando a gente esconde, é que daí Ele não acessa. Mas então quando a gente pede perdão, Ele perdoa. Ora, se nós pedimos a Deus perdão e sabemos que Ele nos perdoa, como é que faz se a gente não tem compaixão do nosso irmão? Se você não tem compaixão do seu semelhante, como pode pedir o perdão a Deus? Se você guarda rancor, como pode pedir cura a Deus? Olha, a graça do Senhor vem em nosso auxílio. Quando o Senhor Jesus Cristo, no texto do Evangelho de Mateus, que a gente proclamou hoje, capítulo 18, Pedro se aproxima de Jesus e pergunta, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Você já perguntou para alguém que mora com você, ou que trabalha com você, quantas vezes eu vou ter que te perdoar, hein? Oh, de novo? O Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? E o Pedro achou que estava exagerando quando disse até 7 vezes. E aí Jesus joga para o infinito, 70 vezes 7. Mas por que Jesus pede para perdoar 70 vezes 7? Ele mesmo diz. Sabe por quê? É como se Jesus estivesse assim diante dos discípulos e dizendo, sabe por que eu perdoo, que eu peço para você perdoar infinitamente, para você perdoar sempre? Por quê? É porque o reino dos céus é como um rei, que um dia vem acertar contas com os seus empregados. Quem é esse rei? Nosso Deus Todo-Poderoso, que virá acertar conta com os empregados. Jesus fala, perdoa porque o reino dos céus é como um rei, que um dia vem acertar conta com os empregados. Aí trazem para ele alguém que deve uma grande fortuna. Quem deve essa grande fortuna para esse rei? Bata no peito e diga eu devo. A palavra de Deus não diz assim, tudo o que recebestes é de Deus que provém. Tudo que você tem recebeu de Deus. A tua vida, como é que a gente vai pagar a nossa vida para Deus? Dá conta de pagar? Nossa saúde? De manhã eu falei, todo mundo concordou. Toda a igreja concordou. A igreja ovacionou, louca, quando eu falei isso. Eu, por exemplo, como é que eu vou pagar para Deus a minha beleza toda que Deus me deu? Ah, sabia que você ia concordar, olha aí, ó. Tá vendo? Sabia. Eu estou em dívida com Deus. Como é que eu vou pagar essa beleza, essa fofura toda que Deus... Senhor, como eu vou te pagar essa fofura toda, essa beleza toda? Então nós temos com Deus uma dívida que para nós é impagável. O próprio Cristo assumiu na cruz aquela dívida que a gente não conseguiria pagar. Então esse homem que se ajoelha aos pés do rei e pede, Senhor, misericórdia, eu não tenho como te pagar. Somos eu e você.
E a gente pediu agora perdão. Você acabou de dizer que quando a gente pede, Deus perdoa. Então nós suplicamos ao Senhor: perdão, não tem como te pagar. E aí o que o Senhor tem de nós? Compaixão. E aí Jesus diz: e aquele homem que recebeu a compaixão saiu dali livre dos seus pecados, não tinha mais dívida nenhuma. Saiu e no caminho encontrou um companheiro dele que devia umas moedinhas de 5 centavos. Moedinhas que ele tinha pedido emprestado para comprar o bolo de pote do Goge. Faltou umas moedinhas. E aí ele vai pedir. Diz que ele sufocou, agarrou o pescoço e diz: paga o que tu me deve. Quando a gente diz assim: tu vai me pagar, me paga, tu me paga, seu safado, tu me paga, danadinho, deixa que eu te pego na próxima curva. Ele sufocou e pediu: me paga o que me deves. E esse fez como ele, pediu clemência, pediu misericórdia, pediu compaixão. Só que ele não quis saber disso, não teve compaixão. Veja, ele foi perdoado de uma dívida que ele não tinha como pagar, uma grande fortuna, mas não teve compaixão de um irmãozinho que devia para ele umas moedinhas. Eu e você, filhos amados do meu coração, somos perdoados por Deus todos os dias, a cada arrependimento nosso, a cada propósito nosso de nos emendarmos, de mudarmos de vida. O Senhor derrama sua misericórdia sobre nós, a misericórdia do Senhor é completa. O Senhor não pode perdoar a gente pela metadinha: eu te perdoo essa partinha aqui eu não perdoo. Não, a misericórdia do Senhor é total, é completa, Ele nos perdoa plenamente. E aí, nós temos coragem de sair da presença de Deus, da misericórdia de Deus, e sufocarmos um irmão nosso que um dia falou uma palavra feia para a gente, que um dia mentiu. Veja, essas coisas não são fáceis, mas o Senhor nos capacita para esse perdão, e é isso que Ele pede de nós. E perdoar sempre, perdoar a miséria do outro, perdoar a fraqueza do outro. Veja que é importante a gente evitar algumas incompreensões. O perdão que nós damos não é esquecer a justiça. Primeira coisa que eu disse, eu lembrei o texto do Evangelho do domingo passado, Jesus dizendo: se o teu irmão pecar contra ti, chama ele e corrige. Então o perdão não é a gente deixar fazer coisa errada. Eu perdoo alguém que me ofendeu, eu perdoo, mas eu converso com ele para pedir para que ele não faça mais aquilo. Então não é afrouxar na justiça o perdão, é a mesma coisa que o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Deus tem compaixão, e a gente acabou de concordar que se a gente se arrepende e pede para Deus perdão, Ele perdoa. Mas isso não é carta branca para a gente sair por aí fazendo besteira e contando: depois eu vou pedir para Deus perdão. A mesma coisa com o nosso irmão. Nós perdoamos, mas a gente vai conversar com ele, vamos tentar conduzi-lo à correção para que ele não erre de novo. Se é uma injustiça, não é para que aquela injustiça continue acontecendo. O nosso perdão tem que ser também um perdão curador. Veja que o nosso perdão, ele também precisa ser um perdão de mão dupla. Ou seja, eu perdoo e eu também tenho que ter coragem de pedir perdão. Quando sou eu que machuco. Porque se eu, na minha fraqueza, sou machucado pelo irmão, eu também posso machucar o irmão. O perdão que a gente muitas vezes precisa, tem alguém pertinho da gente que também precisa que a gente peça. A gente dá perdão e a gente pede perdão. A graça da misericórdia de Deus, o Senhor Jesus Cristo, termina o texto do Evangelho dizendo assim, filhos, e aí é para a gente realmente pensar nessa grande graça, né? Porque daí o patrão chama aquele empregado, o patrão ficou indignado com ele e diz assim: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Então é um exercício, filhos, é exercício de decisão, é um exercício de nós nos inspirarmos no próprio Cristo, entendermos a fraqueza e a fragilidade do outro. Para nós que somos cristãos, isso faz diferença, inclusive, na região onde a gente vive. Tantas intolerâncias, países em guerra, por falta de perdão.
famílias em guerra por falta de perdão. E às vezes a gente nem nota que o perdão que a gente pede de Deus, comparado com o que o nosso irmãozinho merece, é uma titiquinha de galinha desse tamanho. Se a gente for comparar, mensurar o perdão que nós recebemos de Deus todos os dias e o perdão que a gente deixa de dar de vez em quando. O Deus que nos capacita para toda boa obra, coloca na gente o Espírito Santo com força para a gente ser capaz de perdoar. Vamos pedir para Deus: Senhor, me capacita para o perdão, me capacita para o amor, me capacita para a compaixão e para a misericórdia, assim como Tu és bondoso, compassivo e carinhoso. A gente cantou no Salmo. Nós temos um Deus que é bondoso, compassivo e carinhoso. É lindo se a gente entende que tem um Deus que, além de bom, tem compaixão e faz carinho. Quem é que não gosta de carinho? Até o padre gosta. E a gente tem um Deus que faz carinho na gente, filhos. Deixa esse Deus te afetar, deixa Deus ser bondoso na tua vida, deixa Ele ser compassivo na tua vida, deixa Ele fazer carinho em você, e aí retribua a bondade, a compaixão e o carinho com os seus irmãos, porque se Deus faz conosco, é para que a gente faça com o nosso semelhante. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.